Shalom, que a paz plena de Deus esteja com você. Nós chegamos ao quarto domingo do tempo comum e neste domingo proclamamos o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. Jesus, na sinagoga de Cafarnaum, cura um homem possuído por um espírito impuro. O tema central dessa passagem é a autoridade de Jesus quanto ao seu ensinamento e quanto à sua obra. Nos dois primeiros versículos dessa passagem, capítulo 1, versículos 21 e 22, Jesus e seus discípulos e seus primeiros discípulos vão a Cafarnaum e entram na sinagoga no dia de sábado. Jesus começa a ensinar. Todos ficam admirados, pois Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas. Se a gente compara estes dois versículos com outro versículo de Marcos, exatamente Marcos capítulo 6, versículo 2, percebe-se que eles representam o modo de Marcos descrever o ensinamento de Jesus e seus efeitos sobre os ouvintes. No entanto, se Marcos 6:2 destaca a sabedoria de Jesus, aqui, nestes versículos iniciais dessa passagem, em Marcos 1, 21 e 22, a ênfase é posta na autoridade de Jesus. Os escribas, ao lado de outros grupos, ao longo de todo o Evangelho de Marcos, são constantemente representados como os opositores mais agudos de Jesus. Os escribas, aliados com outros grupos, como o grupo dos fariseus, dos anciãos do povo, dos sumos sacerdotes, são os oponentes, os adversários mais ferrenhos de Jesus ao longo de todo o Evangelho de Marcos. E os escribas também, no Evangelho de Marcos, sempre são relacionados com o tema da autoridade e especialmente o tema da autoridade para ensinar. O contraste do ensinamento de Jesus com aquele dos escribas está no fato do evangelista empregar o termo, a palavra autoridade, que em grego se diz exousia. A diferença é que a autoridade do ensinamento dos escribas dependia do seu conhecimento e coerência com a tradição judaica, especialmente com o conhecimento coerente com a interpretação tradicional da Torá ou da lei de Moisés, especialmente com a tradição dos antepassados também. Portanto, para Marcos, o ensinamento dos escribas é meramente ensinamento humano. Confira Marcos capítulo 7, versículos 8 e 9. De outro lado, Jesus ensina com autoridade divina, isto é, com a autoridade que recebeu do próprio Deus. Isto nós vislumbramos no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, os versículos 28 a 33. Nos versículos seguintes, que completam a passagem do Evangelho deste domingo, ou seja, Marcos capítulo 1, versículos 23 a 28, o foco continua sobre a autoridade de Jesus. O foco continua na autoridade de Jesus. Trata-se de uma típica narrativa de exorcismo. O evangelista apresenta um homem possesso por um espírito impuro. E este espírito pergunta a Jesus: o que nós temos a ver contigo, Jesus Nazareno? Ou, o que queres de nós, Jesus Nazareno? Jesus repreende o espírito e ordena que saia daquele homem. Depois, Marcos relata as convulsões do espírito, os gritos e a saída do homem.
Cada uma dessas características pode ser encontrada em outros relatos de exorcismo no Evangelho de Marcos. Aparece aí na tela as outras passagens. Outros elementos deste episódio têm paralelos com o episódio da tempestade acalmada por Jesus em Marcos 4, 35 a 41. A ordem de Jesus ao Espírito que ficasse em silêncio, em 1,25, é paralela à ordem dada pelo mesmo Jesus ao vento para que ficasse em silêncio e quieto, em Marcos 4, 39. A admiração da multidão, em 1,17, que é isso? Ele ordena aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. Essa admiração é paralela à admiração dos discípulos em 4:41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Estas semelhanças sugerem que para o evangelista Marcos, o exorcismo e a tempestade acalmada tocam no mesmo ponto. Jesus tem poder tanto sobre o mundo natural, vento e mar, quanto sobre o mundo sobrenatural, demônios, espíritos impuros. Atenção, a questão é: o exorcismo e a tempestade acalmada tocam no mesmo ponto. Jesus tem poder tanto sobre o mundo natural, sobre as coisas, sobre os elementos do mundo natural, vento, mar, quanto sobre o mundo sobrenatural, demônios, espíritos impuros. Tudo isso, então, nos faz refletir a respeito da autoridade de Jesus. O ponto mais destacável em Marcos 1, 23 a 28 não possui paralelos nos outros episódios de exorcismo ou de milagres. Trata-se da declaração de 1:27, ou da declaração que aparece em Marcos 1:27, de que o ensinamento de Jesus é novo ensinamento dado com autoridade. O exorcismo que Jesus poderosamente acabara de realizar é a confirmação da autoridade do seu ensinamento. O ensinamento de Jesus é novo, ao contrário do ensinamento dos escribas, que ensinam as mesmas e velhas coisas. A autoridade divina de Jesus para ensinar é atestada então por seus atos de poder. De fato, a questão da divina autoridade de Jesus é o grande tema de Marcos, capítulo 1, versículo 21, até Marcos, capítulo 3, versículo 6. Toda essa seção de Marcos, capítulo 1, versículo 21, até o capítulo 3, versículo 6, toca nesse grande tema, o tema da divina autoridade de Jesus. Em Marcos 2, 10, declarando abertamente sua própria autoridade divina, Jesus diz que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Toda a seção, toda a passagem também de 2:1 a 3:4 descreve Jesus como alguém que traz algo totalmente novo, capaz de romper com todas as velhas tradições religiosas, sociais e meramente humanas, ensinadas pelos escribas, como esclarece Marcos em 2, versículo 21 e 22. Estes versículos estão bem no centro dessa seção de 2:1 a 3:4, o que leva a crer que o evangelista quis destacá-los
quis destacar estes versículos como o grande tema de toda a sessão. As práticas de Jesus colocam-no em conflito grave com as autoridades judaicas, que representam as práticas antigas. Veja que em Marcos 3:6, Marcos capítulo 3, versículo 6, ainda no início do Evangelho, essas autoridades judaicas já planejam, já conspiram a morte de Jesus, que no final do Evangelho levarão a cabo, levarão Jesus à cruz. Além disso, é a exigência, é a reivindicação de Jesus de agir por autoridade divina que o leva à morte. Confira Marcos capítulo 14, versículos 62, 63 e 64. Meu amigo, minha amiga, Marcos concebe o seu evangelho como uma guerra entre o bem e o mal. Veja que imediatamente depois do batismo, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto e ali é tentado por Satanás. Vence Satanás. Depois disso, nesta passagem que lemos neste fim de semana, Marcos 1:27, Marcos estabelece também outro tema principal do seu evangelho que já abordamos até aqui. É a questão da autoridade divina de Jesus. Sua apresentação de algo radicalmente novo e o resultado final disso será a sua morte. Marcos apresenta aqui a questão da autoridade divina de Jesus. A apresentação que Jesus faz de algo totalmente novo, radicalmente novo, que tem como resultado a sua própria morte. Assim como colocar vinho novo em odres velhos faz com que os odres se rompam e se perca o vinho novo, confira Marcos 2:22, o fato de Jesus trazer a novidade radical do reino levará ao rompimento do antigo. Alusão ao véu do templo que se rasgou, Marcos 15:38, e ao derramamento do seu vinho, do seu sangue, por causa de muitos. Veja Marcos 14:24. O mundo, aliado ao mal, resiste ao bem, que é o reinado de Deus. E a resistência pecaminosa do mundo levará à morte do próprio Filho de Deus. Porém, através da morte do Filho, Deus cumprirá seus propósitos, salvará a humanidade inteira. Humana e terrenamente falando, Jesus não tinha poder nenhum. Não era rei político, nem rei militar, não era um Messias, não se apresentou como Messias político, nem como Messias guerreiro, de corte militar. Não era um sacerdote judeu. A única autoridade que Jesus possuía era no tocante a praticar e anunciar a vontade e a verdade de Deus. Sua autoridade divina, sua autoridade divinamente concedida a ele, estava na força de suas palavras e no exemplo de suas atitudes. Sua autoridade estava em sua vida como servo de Deus. Jesus usou sua autoridade não para obter privilégios ou algo ou poder para si mesmo, mas sempre para servir as pessoas. Veja o que nos diz o próprio Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 41 a 45. A ação de Jesus, as atividades de Jesus, as atitudes
de Jesus, sempre realizadas com sua autoridade, trouxe e traz paz, bênção, libertação, saúde, todos os bens para as pessoas. E é exatamente isso que nós encontramos neste trecho do Evangelho deste domingo, Marcos capítulo 1, versículos de 21 a 28. Ao expulsar o demônio que escravizava aquele homem, devolveu-lhe a dignidade de ser humano, a liberdade, a vida, a volta à convivência com a comunidade, com a família e etc. A autoridade de Jesus é irresistível, capaz de atrair as pessoas não pela manipulação, como faziam seus oponentes que o acusavam de blasfemador ou de blasfemo, como queira, mas sim pela sua própria pessoa. A pessoa de Jesus, o ser humano totalmente maduro, modelo do projeto criador de Deus, pessoa marcada por uma existência que se revelou como grande e único dom de Deus aos outros seres humanos. Por fim, meus irmãos e minhas irmãs, Marcos nos apresentou duas reações opostas diante da pessoa, do ensinamento e da ação de Jesus: admiração por um lado e rejeição por outro lado. Por isso, diante desta passagem do Evangelho, devemos nos perguntar: estamos entre os admiradores ou entre os que rejeitam a pessoa, a palavra, o ensinamento de Jesus? É uma pergunta dirigida ao coração de cada um. E cada coração, por si mesmo, deve responder. Não vale responder pelos outros e nem para os outros. Cada um deve responder para si mesmo. A minha vida é moldada conforme o modelo de Jesus de Nazaré? Conforme o modelo do ser humano maduro, que é o Cristo? A minha vida já, com o passar do tempo, vai atingindo a estatura de Cristo ou não? Peço a você, se esses vídeos que nós gravamos te ajudam a rezar, a entender melhor a palavra de Deus, se inscreva aqui então neste nosso canal. Que Deus te abençoe.